Bom, então vamos para a leitura da questão aqui, uma questão do ITA. Considere o triângulo ABC, retângulo em A, sejam AE e AD a altura e a mediana relativa à hipotenusa BC, respectivamente. Se a medida de BE é raiz de 2 menos 1 centímetro e a medida de AD é de 1 centímetro, então AC mede em centímetro. Bom, então eu fiz um esboço do desenho aqui, que é esse aqui. Eu vou fazer novamente a leitura só para que a gente bata o que eu desenhei com o que o texto está falando. Então, considere o triângulo ABC retângulo em A. Então, observe que o vértice A, o ângulo lá é de 90 graus, né? O vértice superior. Sejam AE, então observa o segmento AE, e AD, a altura e a mediana relativa à hipotenusa BC. Então, a hipotenusa BC está lá embaixo, é o maior lado, né, do triângulo. Vejam que AE desce e faz 90 graus com a hipotenusa, e AD tem 1 centímetro de comprimento, ele vai dizer isso depois, né, AD. Lembrando que eu coloquei até uma letra Y aí, pessoal, entre D e E, só para sinalizar para mim o seguinte, que se eu somar Y com o comprimento de BE, que é raiz de 2 menos 1, eu vou ter metade da hipotenusa. Por que eu sei que é metade? Porque se AD é a mediana, esse segmento, ao tocar a hipotenusa, divide a hipotenusa em dois segmentos congruentes. Ou seja, de D para B é a mesma medida de D para C. Tá bom? Então eu fiz essas notações aí só para melhorar o meu entendimento sobre a questão. Então ele fala, se a medida BE é raiz de 2 menos 1 centímetro e a medida de AD é de 1 centímetro, então AC eu estou representando aí pelo ladinho B, minúsculo, ok? Então AC mede em centímetro e aí tem as alternativas, né? Então, para a gente observar a figura com um pouco mais de detalhes, então ó, eu até acrescentei o 90 graus lá no E, tá vendo? Ó? Lá no ponto E eu coloquei 90 graus para sinalizar que o segmento AE é a altura relativa à hipotenusa BC. Ok? Bom, então e anotei aqui, ó, ângulo A, 90 graus. Medida BE, raiz de 2 menos 1 centímetro. Medida AD, 1 centímetro. E o que a gente está procurando é a medida de B. Ok? Beleza. Aí aqui dá para a gente já subentender alguns triângulos que são triângulos semelhantes. Por exemplo, sempre comparando com o triângulo ABC, com o triângulo original. Ok? Então, observem o seguinte, por exemplo, o triângulo ABE. Então, esse triângulo aqui, ó, ABE, ok? Vejam que em relação ao triângulo ABC, ele tem o ângulo B, idêntico, e ele tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, o triângulo ABC também tem um ângulo de 90 graus e também tem esse mesmo ângulo B, que está aí, ó, entre essas duas retas, está vendo? Entre o segmento AB e o segmento BE, eu tenho esse ângulo aí, ok? Então, eles têm que ser triângulos semelhantes, ou seja, aqui em cima é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, ó, porque o somatório é 180 graus, então não tem jeito. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, ok? Então, já de cara, esses triângulos são semelhantes. Agora, quais são os outros, né? Se é que tenho outro triângulo semelhante. Então, observa o triângulo AEC. AEC. Ó, eles têm esse ângulo C em comum. Eles têm 90 graus aqui em E, ou seja, aqui em cima tem que ser um ângulo congruente com esse ângulo B aqui também. Ok? Então, eu tenho esses três triângulos semelhantes e o que eu fiz foi o seguinte. Então, vamos lá. O que eu fiz foi o seguinte. Eu desenhei aqui os três triângulos que apresentam a semelhança para a gente começar a executar a proporcionalidade, né, dentro da semelhança do triângulo. E aí eu vou usar o triângulo EBA e o triângulo EAC como sendo os triângulos que eu vou trabalhar a semelhança. Ok? Por quê? Porque o triângulo ABC já é o triângulo original, então não faria tanto sentido eu trabalhar com ele agora nesse momento, pelo menos. Tudo bem? Então essa figura aqui é legal para a gente fazer já a comparação daquilo que eu expliquei da semelhança de triângulos.
Ok, então vamos para a semelhança propriamente dita. Então eu peguei aqui, ó, os dois triângulos, o triângulo EBA e o triângulo EAC, eles são semelhantes aí, ó, já está até a marcação dos ângulos já está colocada de forma bem tranquila, tá bom? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, por que eu coloquei que o lado EC é A menos raiz de 2 menos 1? Então vamos só consultar aqui, ó. Veja que o lado A, que é o lado BC, então está aqui ele, ó. O A, que é BC, ele o que eu estou querendo fazer lá, desculpa, o que eu estou querendo fazer lá, né? Vamos lá de novo, né? É esse daqui, ó, para ficar claro o que eu estou fazendo. Ó. EC é daqui para cá. Então o que é que acontece? É o A menos raiz de 2 menos 1, certo? É o lado A menos raiz de 2 menos 1, ok? Só para ficar claro, para não ficar nada subentendido. A outra coisa que também dá para destacar é x. Eu estou chamando o lado AE, é aqui, ó, esse lado AE de x. Então, sempre que eu tenho AE, eu estou colocando x no lugar, ok? O AB, a distância entre AB, eu estou chamando de lado C, está aqui ele, ó, ok? E a distância entre CA, como eu tinha falado no início, é o B. Okay? Então, só para posicionar as coisas para não ficar nada não entendido, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora as semelhanças. Então, ó, se eu pegar aqui o triângulo EBA e o triângulo EAC, eu posso fazer a seguinte proporcionalidade. Ó. O x do triângulo da esquerda sobre o lado correspondente do triângulo da direita é igual a raiz de 2 menos 1 do triângulo da esquerda sobre x do triângulo da direita. Ok? É uma das formas de você escrever a proporcionalidade. Aí o que é que acontece? Se eu multiplicar aí, cruzando aí, né? Então eu vou ficar assim, com x ao quadrado igual a menos raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 menos 1. Beleza? Agora, quem é A? Né? Vamos tentar escrever esse A de uma forma melhor. E eu arrumei a seguinte forma. Eu vou escrever aqui, depois a gente volta no triângulo para observar se eu tenho razão ou não. Ok? A eu vou escrever como sendo 2 vezes y mais raiz de 2 menos 1. Agora, por que eu escrevi isso, né? Então, vamos lá. Ó. O lado A está aqui, ok? Lembrando que D divide esse segmento aqui em 2 segmentos iguais, certo? Então, se de um lado eu tenho y mais raiz de 2 menos 1, que é o segmento de D para B, do lado de cá eu tenho que ter a mesma coisa. Y mais raiz de 2 menos 1. Por isso que eu estou chamando A de 2 vezes y mais raiz de 2 menos 1. Ok? Então, por isso que eu chamei dessa forma aqui. Tranquilo? E, obviamente, a gente vai chegar à conclusão que A é igual a 2y mais 2 raiz de 2 menos 2. Óbvio, né? É só aplicar a distributiva aí. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar essa expressão dentro dessa, onde tem aí o espaço para o A. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Então, o que eu vou fazer é substituir o valor de A aqui. Lembrando que tem esse menos aqui, ó. Então, menos raiz de 2 mais 1, tá? Vai aparecer menos raiz de 2 mais 1 para dentro do parêntese. E aí eu fico com isso aqui, ó. Então, só invertir a ordem aí, mas no produto isso não tem problema, né? Raiz de 2 menos 1 vezes A menos raiz de 2 menos 1, que vai dar isso aqui. Bom, beleza, isso aqui vai ficar como? Então, vamos lá. Raiz de 2 menos 1, e aqui eu vou ter 2y, 2 raiz de 2 menos raiz de 2, mais raiz de 2, menos 1, menos 2 mais 1, menos 1, ok? Vou ficar com isso aqui. E
Se eu aplicar agora a distributiva, eu vou ficar com a seguinte expressão. 2 raiz de 2y mais 2 menos raiz de 2 menos 2y menos raiz de 2 mais 1. Colocando aqui de uma forma melhor de se enxergar, x ao quadrado igual a 2 raiz de 2 menos 2, o y em evidência, mais 3 menos 2 raiz de 2. E isso aqui vai ser o valor de x ao quadrado. Ah, Luiz, você vai calcular x? Então, se eu precisar, sim. Mas tem uma outra relação aqui que é bastante interessante, que ela se dá com x ao quadrado mesmo. Tá? Então, vamos ver onde que está essa relação. E essa relação, ela vai estar aqui, ó. Vou marcar em azul aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Esse triângulo, ele é retângulo em E. Então, e lembra que o x, eu coloquei o x aqui. É o AI, né? Então, se a gente notar, isso aqui é um Pitágoras, que é assim, né? 1 ao quadrado igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. Ok? Então, eu tenho uma relação aí entre x e y, que já aparece na outra, o y já aparece na outra equação também. Ok? Isso é um bom sinal, né? Duas incógnitas, duas equações, ok? Então, aqui eu tenho que 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? No triângulo AED. Então, vamos lá. Vamos trabalhar esse triângulo AED. Então, vou fazer aqui, ó. Triângulo AED nos dá a relação de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ok? Agora, quem é x ao quadrado? Aí a gente vai pegar essa expressão de x ao quadrado bem aqui, ó. 2 raiz de 2 menos 2, que multiplica y, mais 3 menos 2 raiz de 2, ok? Beleza, e vamos colocar aqui no lugar do x. Então, vai ficar 2 raiz de 2 menos 2, que multiplica y, mais 3, mais 3 menos 2 raiz de 2, aí, mais y ao quadrado da expressão, igual a 1. Formulando aqui uma equação de segundo grau, como ficaria? Então, vamos colocar tudo na ordem devida. Y ao quadrado mais 2 raiz de 2 menos 2y, mais 2, porque eu vou trazer esse 1 para o lado esquerdo, então vai ficar 3 menos 1, que dá 2, menos 2 raiz de 2, igual a 0. Então, olha, se eu quero o valor de y, basta que eu resolva essa equação de segundo grau. E não se assustem com os coeficientes aí com raiz. Isso aí não é problema, ok? Então, só para a gente identificar aqui, ó, o A é igual a 1, o B é igual a 2 raiz de 2 menos 2 e o C é igual a 2 menos 2 raiz de 2, beleza? O que vai nos dar um delta, então, delta de B2, então, 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 2 menos 2 raiz de 2, ok? Bom, agora é simplesmente resolver aí os quadrados, né? Então, assim, o 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, então 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, então vai dar 8, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então isso dá 4 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, então isso aqui vai ficar mais 1, certo? Desculpa, que eu escrevi aqui é menos 1 não, é menos 2, né? Desculpa. Menos 2, então já desculpa porque aqui vai dar 8. É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 8 raiz de 2 mais 4. Aí aqui já do outro lado, aplicando a distributiva aqui, ó. Menos 8 mais 8 raiz de 2. Ok? E aí olha que coisa. Esse cai com esse. E o 8 cai com 8. E o nosso delta aqui fica igual a 4, que para a gente é muito bom porque é um delta pequeno e um quadrado perfeito, ok? Então isso simplifica muitas coisas, tanto que eu já coloquei aqui, ó, prontinho, o valor de y, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente tem dois valores para y, né? Como é esperado na equação de segundo grau.
Um dos valores é 2 menos raiz de 2, que é positivo, porque raiz de 2 é menor do que 2, é 1,41 alguma coisa, e menos raiz de 2. Esse menos raiz de 2 está fora, porque eu não posso ter uma medida de um segmento negativo. Então, a nossa medida para y vai ser 2 menos raiz de 2, beleza? Com esse valor de y, então, o que é que eu fiz? Eu fui num daqueles triângulos, esse triângulo aqui, ó, desculpa, esse triângulo aqui, ó, o EAC, que ele tem o A, mas o A a gente já tirou em função de y, certo? Nessa expressão verde. Então, beleza. Então, o A já não é desconhecido porque a gente tem o valor de y. E como o x, a gente também já tem uma expressão, então, ó, o x ao quadrado aqui a gente já tem essa expressão que também está em função de y. Então, na verdade, eu já conheço tudo. E esse triângulo aqui, vejam que ele é retângulo em E. Então, aqui eu tenho que, vou colocar em azul aqui, ó, que b ao quadrado é igual a soma dos segmentos, né? Eu vou colocar isso aqui para facilitar, pessoal, eu vou colocar isso aqui w, tá? Só para facilitar. W ao quadrado mais x ao quadrado. E w e x estão em função de y. Então, agora é só uma questão de substituir o valor de y e encontrar o valor de b ao quadrado, depois tirar a raiz quadrada de b, né? B ao quadrado, e obter b. Ok? Então, agora o caminho está muito facilitado. Né? Aqui são vários símbolos. Então, isso talvez complique mais do que a lógica de resolução da questão, ok? Então, vamos lá. Eu vou armar essa conta aqui, ó. B ao quadrado igual a w ao quadrado mais x ao quadrado nesse triângulo EAC. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. B ao quadrado é igual àquele cateto lá, que é a menos raiz de 2 menos 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza. Então, vamos escrever aqui o b, né? B ao quadrado igual. Tá. Lembrando, quem é a? Então, vamos buscar o valor de a, ou a expressão de a. A é igual a 2y mais 2 raiz de 2 menos 2. Então, vamos jogar lá. Então, 2y mais 2 raiz de 2 menos 2. Aí, isso é só o a. Aí, eu tenho que fazer menos esse parêntese aqui, ó. Raiz de 2 menos 1. Jogando o menos para dentro, então, menos raiz de 2 mais 1. Isso ao quadrado. Mais. Agora, x ao quadrado. Lembrando, pessoal, que x ao quadrado a gente já tem a expressão. Tá aqui, ó. X ao quadrado é isso aqui, ó. 2 raiz de 2 menos 2 que multiplica y, mais 3 menos 2 raiz de 2. Então, nós já temos x ao quadrado. Muito cuidado com isso aqui, porque eu não posso levar isso aqui ao quadrado, ok? Ele já está, né? Isso já é x ao quadrado, ok? Então, ó, 2 raiz de 2 menos 2, y, mais 3 menos 2 raiz de 2. E não eleva ao quadrado, porque isso já é expressão de x ao quadrado. Eu estou enfatizando, certo? Beleza, então aqui o que é que a gente vai obter? Ó? Vamos fazer o seguinte. Bom, aqui é manipulação, né, pessoal? É simplesmente uma manipulação. Vamos colocar da seguinte maneira aqui. Vou substituir aqui o valor de y, então vai ficar assim, ó. Vai ficar uma expressão meio grande aqui, tá? 2 que multiplica y. Quem é y? 2 menos raiz de 2, que a gente obteve aqui, ó. 2 menos raiz de 2. Aí, mais 2 raiz de 2, 2, né? Menos 2 menos raiz de 2, mais 1. Ok? Isso tudo ao quadrado. Mais, aí o outro colchete eu vou colocar aqui embaixo, ó. 2 raiz de 2 menos 2 vezes y. Quem é y? 2 menos raiz de 2. Mais 3 menos 2 raiz de 2. Ok? Beleza?